O Google Ads, como a gente conhecia antes, tá morrendo, isso é um fato. Tudo que antes dava certo hoje já não funciona mais. E nesse vídeo aqui eu vou te trazer 4 pontos essenciais que você precisa entender o que está acontecendo e o que você precisa fazer. Eu já trouxe alguns vídeos sobre essa questão dessa mudança no Google Ads, mas agora houve uma atualização nos sistemas de buscas, principalmente, que está muito mais evidente, não é, que o Google vai implementar isso com muito mais força e que a gente precisa se atentar. Como que tudo isso aconteceu, né, Juan? Cara, Juan, como que começou tudo isso? O primeiro ponto é que a gente perdeu um controle absurdo nas correspondências de palavra-chave. E com isso a gente perdeu o controle. A gente perdeu o controle que antes a ampla era ampla, a correspondência de frase nada mais é como uma forma que você delimita a forma como que o Google vai entregar os seus anúncios. A ampla funcionava de uma forma ampla. A frase, quando você colocava, por exemplo, imobiliária em São Paulo. Ou então, vamos lá, outro exemplo. Motorola G35 perto de mim. Se você colocasse essa palavra-chave em aspas, o Google se preocuparia em trazer um público que pesquisa de uma forma muito semelhante a essa, trazendo algumas variações, seja colocando palavras ali adicionais antes ou depois ali de Motorola G35 perto de mim. E a correspondência exata era aquilo exatamente que estava ali dentro dela. Por exemplo, a pessoa pesquisou, da imobiliária em São Paulo. Só iria aparecer pesquisas que tivessem exatamente daquela forma, imobiliária em São Paulo. Por que que eu trago para você esse contexto? Hoje a gente percebe que a correspondência de palavra-chave já não é mais a mesma coisa. Eu acredito fortemente que a correspondência de palavra-chave só existe no nome. Só existe no nome, isso é um fato. Isso é um fato. Porque uma coisa não é mais uma coisa, agora uma coisa é outra coisa. Exemplo, a correspondência de frase, que é entre aspas, ela é a nova ampla. E a correspondência exata é a nova frase. E aí a correspondência ampla é mais ampla. Eu gosto muito de. Eu gosto muito de trazer uma analogia como se você. Eu tenho 7 gatos aqui em casa. E eu sempre levo eles para passear. E aí é o seguinte: se eu deixar o meu gato sem a coleira, ele vai sair tocando o zaralho. Ele vai sair brigando com outros gatos, ele vai querer subir nas coisas. É uma loucura. Eu não vou ter controle de nada. Essa é a correspondência ampla. Não vou ter controle de nada. Se pá, eu até perco ele. Agora, se por acaso eu colocar uma coleira nele, porém eu dei uma liberdade um pouco maior, ajustar o fio para ele um pouquinho mais longe, mas não tanto, aí sim a gente pode entender que isso é uma correspondência de frase. A correspondência de frase tá funcionando assim. Google, é o seguinte, só traz pessoas que pesquisam dentro desse universo de imobiliário em São Paulo. Pode ser que o Google Ads traga pessoas que pesquisam, por exemplo, por comprar casa em São Paulo. Tem uma mera semelhança, entendeu? Ali, digamos assim, de intenção. A pessoa que quer buscar por uma imobiliária em São Paulo pode ser a pessoa também que busca por comprar casa em São Paulo, supondo. Ela vai até um certo ponto, ela destoa um pouco daquilo, né, que você colocou ali, mas sempre dentro daquele universo. Agora, se eu colocar na correspondência exata, é como se eu pegasse o meu gato na coleira dele e ele tem um pouquinho mais de liberdade, mas não tanto. Eu dou um pouquinho mais de fio para ele mais além ali, mas ali não passa disso. É a correspondência exata. Eu trouxe essa analogia para você para ficar fácil de você entender como é que está funcionando hoje. Entendeu? Serve também, por exemplo, para cachorro, tá? Se você tem cachorro, fique em paz quanto a isso. E isso nos leva para o que está acontecendo no Google. Eu vou mostrar aqui para você da minha tela. Eu fiz aqui algumas pesquisas para você entender o que está acontecendo. Eu coloquei aqui, ó, né? Qual melhor creatina para ganho de massa? E você vai perceber que existe uma coisa chamada Search Labs, que é a versão criada por IA. Basicamente, ela faz um resumo, né? Traz aqui, ela responde a minha pergunta. E, em paralelo a isso, ela coloca aqui alguns links, né, do que ela se baseou. E aí entra essa questão da correspondência de palavra-chave, do porquê que a gente perdeu esse controle, porque hoje o comportamento de consumo das pessoas mudou e muito. E isso tem muito a ver com a forma como as pessoas estão buscando hoje no Google. Existe um dado que o Google fala e tem um tempão que ele trouxe isso daqui, inclusive, que todos os dias 15% das buscas feitas no Google nunca foram feitas antes. Então, todos os dias as pessoas estão buscando de uma forma muito diferente,
mas que querem encontrar aquela mesma coisa. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, principalmente com a inteligência artificial tendo uma presença muito forte dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, a gente acaba perdendo controle somente na palavra-chave. Porque antes, nós só tínhamos como nos preocupar com a nossa campanha em segmentar pela palavra-chave. Hoje o contexto é outro. É literalmente um contexto. Por isso, eu trouxe esse contexto para você, porque você percebe que você não está tendo mais controle nas suas campanhas, nas palavras-chave, justamente por conta que o Gemini ele vai se basear em muito mais contexto, em muito mais outras variáveis do que só simplesmente palavra-chave. Eu não sei se você sabia, mas, por exemplo, eu me informo aqui sobre essa creatina monoidratada. Opa! Percebe que isso aqui não é palavra-chave fim de funil. É uma palavra-chave topo de funil. Topíssimo de funil. Eu me informo, falo assim, opa, olha só. Algumas marcas como Universal Nutrition, Creatine, beleza, papapá. Ok. Vai ter a opção aqui, que o Google ele vai lançar ainda, que eu vou conversar com a inteligência artificial aqui mesmo, no próprio buscador do Google. E eu vou buscar mais informações. Me fala mais um pouco, o que as pessoas estão falando sobre a Vitafor? Quais são as avaliações que as pessoas acham? Será que vale a pena? O que as pessoas estão falando sobre? Reclame aqui, Google Meu Negócio, vai querer se informar. Quando ela pesquisar sobre, que ela vai chegar e perguntar sobre onde eu encontro suplemento da Vitafor, a creatina da Vitafor. Quais são os locais, quais são os estabelecimentos, qual é a loja de suplemento mais próximo de mim. Exemplo. E aí ele vai recomendar o quê? Tanto os resultados do Google Maps como o resultado orgânico, quanto o pago. Aqui você já começa a entender o que eu te comentei logo no início sobre a gente não ter o controle sobre a correspondência de palavra-chave. Não permite com que o Google ele faça as nossas recomendações nos anúncios aqui feito via inteligência artificial. Vou dar outro exemplo aqui para você. Olha só, esse aqui foi um exemplo perfeito. Como melhorar meu pace na corrida? Eu vou dizer assim, eu sou um corredor, né? Mas eu pratico corrida de rua. E ele fala aqui, ó, para melhorar o pace na corrida, você beleza, correr longas distâncias, praticar fartlek, aperfeiçoar a técnica de corrida, praticar uma respiração adequada, meditar, treinar na esteira e pá. Para quem tem o objetivo, olha isso aqui, para quem tem o objetivo de realizar provas longas ou participar de competições, a ajuda de um preparador físico especializado é essencial. Ou seja, ele já está começando aqui a me induzir, assim, opa, é o seguinte, estou te trazendo conteúdo, estou te trazendo uma versão muito mais resumida sobre o que você precisa entender, mas olha só, tem a opção também que é indicado você contratar um profissional. Eu venho aqui e pergunto, onde eu encontro esse profissional? Quais são os profissionais mais recomendados? Percebe? É a mesma coisa que eu estivesse anunciando para a palavra-chave, personal de corrida online. Ou então é assessoria de corrida online, alguma coisa assim. Percebe que pelo contexto da palavra-chave eu não consigo com que eu tenha uma efetividade maior quando isso daqui chegar e recomendar os anúncios no Google? Por isso que o Google Ads, como a gente conhecia antes, está morrendo. Porque antes era só isso aqui, ó. Eu vim aqui, colocar aqui exemplo da creatina, só tinha exemplo de shopping e anúncios e depois os resultados orgânicos. Era isso como o Google Ads funcionava antigamente. Olha só como está funcionando. E aí, Juan, beleza, o que eu faço com isso? O que eu faço em relação a isso? Eu listei aqui algumas coisas bem importantes para você se atentar. A primeira é: certifique-se que a sua campanha está focada em anunciar um serviço ou produto de forma específica. Porque quando você, por exemplo, coloca... Eu vou colocar um celular e uma caneta para vender na mesma campanha. Exemplos totalmente nada a ver. Mas é para você ter uma clareza. Se eu colocar esses dois produtos para vender na mesma campanha, você pode ter certeza que eu não vou ser relevante em nada. Os meus custos vão ficar extremamente caros. O índice de qualidade vai estar lá embaixo. Pontuação de qualidade do anúncio vai estar uma merda também. Porque minha campanha está focando em duas coisas totalmente diferentes. Certifique-se que a sua campanha está focada em vender um serviço ou produto de uma forma específica. Isso garante mais relevância para você. Segundo, mantenha sempre o seu índice de qualidade e qualidade do seu anúncio sempre com notas boas, porque isso vai ser extremamente importante para o Google Ads entender a qualidade da sua conta para recomendar os seus anúncios ali no Gemini, né, no Search Labs. Porque olha só, né, o Google ele vai ter uma preocupação, por isso que o Google Ads não lançou isso, não, o Google Ads não, né, o Google lançou isso, porque existe uma preocupação genuína deles, a gente não pode simplesmente recomendar um anúncio de qualquer jeito.
aqui. A gente tem que verificar como que a gente vai recomendar um anúncio de forma que fique extremamente personalizado com base na pesquisa do usuário, na conversa do usuário com o chat. Olha como isso aqui é muito poderoso. É muito poderoso. Atualmente, a qualidade do anúncio não tem um peso muito grande, mas terá. Isso daqui, com base no que eu venho observando, é uma aposta minha, né? Podem me cobrar. Podem me cobrar. Eu já disse que quando isso acontecer, eu vou gravar um vídeo e eu vou colocar assim: eu avisei. O terceiro ponto para você certificar agora na sua campanha: o seu site precisa conter informações sobre o seu serviço, precisa conter informações de como faz, para quem faz e os seus diferenciais. Por que o seu site é importante? Uma das coisas que o Google Ads vai entender sobre seu público, entender sobre o que você vende é lendo o conteúdo do seu site. Porque aí isso sim vai ser muito mais sinais contextuais que ele vai precisar para poder recomendar o seu anúncio ali dentro do Search Labs. Vai ser extremamente importante se você ter isso alinhado no seu site. Por isso que eu sempre digo, toda campanha que você for criar na rede de pesquisa do Google é sempre focada em vender um produto ou serviço de forma específica. Eu sempre bato nessa tecla, sempre bato. Tanto é que dentro do meu método, o método SEO, que você quiser saber mais, o link está na descrição, eu ensino muito os meus alunos a fazerem exatamente isso, já preparando eles para o futuro. Que daqui a pouco isso chega. Do jeito que as coisas estão acontecendo, nossa, é algo assim surreal. Surreal. Mas fica com isso em mente, certifique-se que esses 3 pontos estão muito bem alinhados na sua campanha. E eu até recomendo que você assista esse conteúdo bem aqui, porque nele eu falo sobre uma nota que o próprio vice-presidente de soluções de pesquisa lá dentro do Google falou sobre. Lá eu trago bastante atualizações, eu comento com vocês as atualizações e todas as notas que ele lançou lá, que vão ser extremamente importantes para você entender para onde estamos indo e o que a gente pode esperar desse novo Google Ads.